Muito bom dia a todos. Uma satisfação darmos continuidade no Congresso Brasil Digital 2024, neste terceiro dia, quinta sessão, e iniciando com as apresentações das 22 experiências de sucesso da edição 2022-2023 do Prêmio Brasil Digital Ziri Silva, que ocorreu no último dia 22 de abril de 2024, né? E nesta sessão de hoje, começando com duas experiências muito importantes da Embrapa e também da Força Aérea Brasileira. Então, pela Embrapa, nós temos a apresentação a ser feita pelo Fabiano, da Embrapa, né, com quem temos trabalhado já há algum tempo, Fabiano, e é uma alegria muito grande termos feito isso conjuntamente. Então, se você puder compartilhar o teu slide para eu passar os detalhes técnicos, vamos dizer assim, da apresentação que fará na sequência, agradeço. Perfeito. Ok, muito obrigado, Fabiano, já tela cheia. Então, a experiência da Embrapa é em I/O, tem o foco na e-digital, modalidade governo digital, categoria prata, jovem ainda, a experiência, mas muito promissora, 1 ano. No que tange ao Brasil digital, centrado no cidadão, na e-digital, uma economia baseada em dados e em tecnologias, destaque para a inteligência artificial. E, por último, em governança ESG, né, na sociedade. Fabiano, é com você. Obrigado, Ari. Obrigado ao Francisco e a todos os colegas aqui do movimento. Em nome aqui da nossa presidente da Embrapa, agradeço, é uma oportunidade para que nós possamos compartilhar essa experiência, né, que a empresa vem desenvolvendo. Eu só gostaria que confirmar se o slide passou correto, Ari, por gentileza. Sim. Tá. Bom, então vamos lá. Bom, colegas, a Embrapa é uma empresa pública, 100% pública, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Vale uma menção, né, porque esse sufixo IO, né, para quem e está mais acostumado com o mundo do desenvolvimento de soluções, é um sufixo comum utilizado por empresas que têm plataformas para que a comunidade, né, ela possa desenvolver e estender as capacidades de uma solução digital a qual a empresa provedora ela tem. Então, o sufixo significa input, output, né, um termo que é comum na área de computação. Então, nós demos esse nome Embrapa.io, assim como nós temos inspiração de outras plataformas que também o fazem. Tá? Bom, a Embrapa foi criada em 73, nós somos hoje em 43 unidades distribuídas, né, descentralizadas em centros de pesquisa em todo o território nacional, mas a sede da empresa fica aqui em Brasília. Né? Nós temos algumas unidades em Brasília, obviamente, mas em todo o território nacional temos presença. E a Embrapa vem já de longa data, inclusive com parceria aqui, né, como o Ari já comentou, tratando o tema de agricultura digital, o tema da transformação digital, de uma maneira bem aprofundada e prioritária. A nossa presidente, né, que também é conselheira do movimento, a nossa presidente é da formação da área computacional, então trabalhou, tem uma larga experiência, pesquisadora da empresa há 30 e poucos anos, 35 anos, se não me engano, que está dentro do quadro da empresa, é da área de computação, então nós temos hoje uma feliz satisfação de tê-la como líder, né, principal da nossa organização, e esse tema tem ganhado cada vez mais força dentro aqui das nossas ações. Bom, a ideia da gente criar essa plataforma é que ela possa estabelecer um processo de aceleração digital. Alguns assuntos para a Embrapa não são assim, novos, né? Inteligência artificial, a Embrapa, o Centro de Agricultura Digital, ora chamado Informática Agropecuária no passado, ele já trabalhava com inteligência artificial e trabalha com inteligência artificial há muito tempo, mas é essa expansão para todo o corpo, né, de empregados e colaboradores e parceiros que a Embrapa possui. Bom, a plataforma ela está baseada num conceito que é muito utilizado, e é um conceito que não é originário nosso, é um conceito que vem
sobretudo da NASA, em termos de maturidade tecnológica. Não sei qual a familiaridade de todos aqui, mas existe uma escala chamada TRL, Technology Readiness Level, e essa escala ela permite que nós possamos estabelecer no ponto em que uma tecnologia, enfim, uma inovação está em seu grau de maturidade. O, o, o item mais elementar ou mais básico na escala é o 1 e o mais avançado é o 9, ou seja, sendo o 1 uma ideia, um problema de pesquisa, uma teorização, e o 9 seria a total transferência para o mercado, enfim, consolidando essa inovação, ou seja, está em uso no mercado. Então, a Embrapa ela montou todo o seu portfólio de pesquisa e os ativos que são gerados, tanto os ativos biológicos, né, os ativos mais convencionais, vamos dizer assim, e também os ativos digitais, dentro dessa escala. Então, o Embrapa.io ele já nasceu dentro dessa visão para que nós pudéssemos classificar esses ativos de acordo com a escala utilizada pela empresa. Essa escala também é utilizada hoje, né, mais amplamente, o Ministério da Ciência e Tecnologia também utiliza essa escala, então é uma escala que o mercado também, né, sobretudo as empresas de inovação e pesquisa, têm mais familiaridade. Bom, mas para dentro do âmbito tecnológico, computacional, nós sentimos ainda a necessidade de fazer uma subdivisão dessa escala para dar mais clareza aos atores que participam desse processo de evolução de um ativo digital. Então, do item 1, né, da escala nível 1 à escala nível 4, nós segmentamos o que nós chamamos de computação científica, a computação avançada, onde entram os nossos especialistas computacionais em inteligência artificial, em tecnologias habilitadoras, redes, enfim, sistemas, né, avançados de computação, computação de alto desempenho, para que a gente possa desenvolver o início de um produto tecnológico. Então, são muitos experimentos em laboratórios computacionais, são também saídas ou outputs desse resultado ou dos resultados de projeto que ainda não estão, de certa maneira, empacotados de uma maneira palatável para o mercado, né, aberto. Então, são algoritmos, são modelos matemáticos, são derivações de estruturas computacionais que estão muito no âmbito interno de quem é da área computacional. Quando nós caminhamos para uma escala nível 5 a nível 7, que é uma escala que já pressupõe provas de conceito, validação em campo, ou seja, se a gente levar esse conceito para a agricultura, né, o que seria levar num campo uma, uma espécie, uma variedade nova, uma cultivar nova, isso já poderia ter uma materialização mais palatável. Nós também traduzimos isso para o ambiente digital, colocando, né, ou denominando como manufatura digital. Então, a manufatura digital ela pressupõe que eu saia ou parta daqueles elementos computacionais mais avançados e agrupe-os em pacotes, em soluções que o mercado começa a enxergar de maneira mais clara, em formato, por exemplo, de um aplicativo, de uma aplicação web, ou mesmo, né, algumas APIs. Então, a manufatura digital, ela pressupõe que eu tenha um outro papel, que a gente chama aqui de arquiteto de solução, que é o papel responsável por consolidar, né? Ou seja, conjugar essas tecnologias que já saíram da bancada de pesquisa e a gente consegue, então, dar um formato, uma cara mais clara, mais transparente ali para que o mercado possa entender qual é o ativo. E, por último, na escala 8 a 9, é onde a gente, de fato, tem o processo de transferência dessa tecnologia para o mercado consumidor. A Embrapa ela é uma empresa de pesquisa, uma empresa de inovação. Ela faz inovação por meio da pesquisa. Não é praxe na Embrapa nós fazermos a operação mercantil ou fazemos a operação de execução na ponta. Então, a Embrapa conta com uma rede de parceiros muito vasta. Podemos aí colocar as startups, as grandes corporações, as pequenas, as universidades, que são, né, grandes parceiros nossos também. Todo o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária trabalha no modelo de rede, então a Embrapa ela transfere esse ativo, transfere essa tecnologia por meio da cadeia de parceiros. Então, a escala 9 ela é uma escala em que, muito provavelmente, vai estar um parceiro operando aquele ativo que foi construído nessa esteira. Obviamente, existem parceiros que estão conosco desde o item 1, trabalham no processo científico de pesquisa,
passam pela manufatura e também continuam conosco até a comercialização. Mas a Embrapa também tem um modelo de negócio que você pode entrar em qualquer uma das etapas dessa cadeia de valor. Bom, então o que nós temos aqui na plataforma é a transformação de tecnologias digitais de cunho científico até chegarmos no que a gente chama de negócio digital, para atender demandas da pesquisa e, obviamente, demandas da sociedade brasileira. Bom, para que nós pudéssemos organizar também essa produção, nós separamos a dimensão horizontal em ecossistemas temáticos: agricultura, fruticultura, pecuária, aí estou falando de bovino, bubalino, equino, silvicultura, onde a gente tem aí a parte de florestas também, aquicultura e indústria de processamento. Bom, então resumindo isso aqui num exemplo um pouco mais prático, um pouco mais concreto, né? Suponhamos que a gente tenha uma necessidade de, isso aqui é um case real, inclusive, uma necessidade de classificar a fenotipagem das forrageiras tropicais, ou seja, quando a gente fala das forrageiras, estamos falando ali do pasto, né? E para que a gente possa entender o comportamento dessa nova variedade que a Embrapa quer introduzir no mercado, enfim, para ter mais produtividade, mais resistência hídrica, por exemplo, é necessário uma série de experimentos, e aí a computação avançada, sobretudo inteligência artificial, pode ser, e é uma ferramenta de bastante utilidade, para que a gente monte sistemas tanto de visão computacional, análises matemáticas, em aspectos que são da natureza biológica, né, daquela variedade. Por exemplo, qual é o percentual de produção de matéria seca foliar, ou produção de matéria seca total, a densidade de rebrota, como que essa variedade se comporta, né, numa escassez hídrica. Então, todos esses modelos que eram, né, historicamente sendo avaliados em campo ou mesmo, né, em pesquisas em laboratório, eles também contam hoje com uma quantidade muito vasta de tecnologias digitais, sobretudo de inteligência artificial, mas modelos complexos, para que a gente possa simular esse comportamento e, então, entregar ao pesquisador informações, números, enfim, fatos que possam acelerar essa pesquisa. Tá? De novo, então aqui nessa etapa da escala 1 a 4, nesse modelo aqui de forrageiras, por exemplo, muitos algoritmos são entregues, muitas redes neurais são treinadas, mas isso não tem condição ainda de ser passado ao mercado de maneira simples, fácil, né? Que seja transferível para o produtor ou para uma empresa que queira explorar a tecnologia em parceria com a Embrapa. Agregamos, então, isso no que a gente chamou de manufatura, a gente pega esses modelos computacionais, os empacota e transforma essa entrega, por exemplo, aqui também foi um case real, numa API, que pode ser consumida por parceiros, sem necessariamente, né, usar uma tecnologia fechada de um aplicativo ou de uma aplicação web. A partir da API, ele pode consumir. Nós temos também uma plataforma na Embrapa, que é a forma que nós entregamos ou transferimos a tecnologia dessas APIs, chamada AgroAPI. Então, a AgroAPI é um grande marketplace que nós temos na Embrapa. A sociedade está convidada, né? Enfim, ela pode já usar essas APIs até um certo nível de forma gratuita e nos usos mais intensos ele tem planos, né? Enfim, tem modelos de negócio que trabalham com especificações. Enfim, então é a transição desde a ideia de pesquisa, a necessidade de pesquisa até a transferência do ativo, toda essa esteira, toda essa linha de produção, vamos dizer assim, o Embrapa.io é responsável. Ele é uma plataforma de DevOps, né, para quem é da área entende, né, o significado desse conceito, e tem uma série de conceitos integrados dentro dela que facilitam e dão celeridade na produção dos ativos. Um conceito também, que é um conceito de mercado, não é inventado pela Embrapa, é um conceito de boilerplate. Boilerplate é como se fosse um conjunto, um agregado de instruções de uma pilha tecnológica que tira da complexidade do desenvolvedor uma série de ações que ele teria que fazê-las se ele fosse montar um ambiente, né, a partir do zero. Ou seja, se eu vou desenvolver um software, eu preciso de equipamentos, servidores, equipamentos de homologação, eu preciso de plataformas de desenvolvimento, eu preciso de bibliotecas de desenvolvimento, e eu tenho que montar esse ambiente. O Embrapa.io tem tudo isso pronto. Então, ele pode montar essa pilha tecnológica a partir de 2 ou 3 cliques, e o Embrapa.io, então, estabelece, a partir da necessidade que ele tem, o ambiente mais adequado. Então, isso acelera em muito o processo produtivo de criação de um ativo digital. Quando nós aceleramos, tanto na parte de computação científica, o processo para o pesquisador, né, que é o avanço
que nós temos na área científica computacional, e aí, como eu mencionei, né, a nossa unidade, a Embrapa Agricultura Digital, é uma unidade muito forte nisso, e outras unidades também, com especialistas computacionais, a contribuição do Embrapa-IO, ela está dentro desse achuriado aqui, esse T que está achuriado aqui na perspectiva da manufatura. Então, a gente tem as unidades de avançadas de pesquisa computacional, sobretudo da agricultura digital, que trabalham na primeira etapa do desenvolvimento, e o Embrapa-IO, a contribuição dele se dá à manufatura. Então, a gente acelera a produção do ativo, consequentemente, entrega para a sociedade a solução de maneira mais ágil, mais eficiente. Destrinchando um pouco, ou seja, abrindo um pouquinho esse conceito, como eu mencionei no início, o Embrapa-IO foi inspirado em soluções que já existem em grandes corporações, como, por exemplo, a própria Meta. Então, a Meta tem a plataforma Meta for Developers, como o iFood também tem a plataforma for Developers, o Uber também tem a plataforma for Developers. É muito interessante para essas grandes corporações que a inovação aberta, né, a prática de se desenvolver aplicações e soluções baseadas na visão dos desenvolvedores que têm visões específicas de necessidades de toda a cadeia de consumo, é muito mais interessante do que trazer e centralizar todo esse processo produtivo para dentro da empresa. Uma questão óbvia de custo, obviamente, né? A gente não é uma empresa de software, a Embrapa é uma empresa de pesquisa agropecuária, portanto, nunca teríamos, né, e não teremos uma equipe que seja uma equipe de desenvolvimento diferente de uma companhia específica para isso. Então, a estratégia de uma plataforma e abrir para o mercado, abrir para os parceiros, as universidades, se agregarem na plataforma, é dar escalabilidade e aumentar as capacidades de inovação aberta da empresa. Então, a Embrapa foi montado também nesse conceito. Dentro da plataforma, nós temos uma pilha de tecnologias, temos ferramentas, outros produtos, todos eles também baseados em open source, em plataformas abertas. Por quê? Porque a ideia do Embrapa-IO, quando a gente concebeu assim dessa maneira, foi respeitar a heterogeneidade de todos esses desenvolvedores e parceiros que existem. Não daria para a gente padronizar ou determinar que as mais diversas universidades ou os parceiros, as startups, desenvolvessem numa única tecnologia, numa única plataforma. Então, nós optamos, de fato, por ter uma pilha de componentes que seja aberta, que seja transparente, que seja altamente interoperável, e essa pilha, então, é colocada à disposição para que, de forma agnóstica, todos esses desenvolvedores possam desenvolver nas ferramentas que eles já conhecem. Então, o Embrapa-IO consegue absorver também várias tecnologias para a criação dos ativos, linguagens de programação diferentes, bancos de dados distintos, plataformas diferenciadas. E tudo isso dentro de um ambiente containerizado, ou seja, nós então entregamos, já numa perspectiva mais moderna de solução tecnológica, no DevOps, um ambiente containerizado, que é um ambiente também de muita transparência e portabilidade e também de escalabilidade. Então, a ideia do Embrapa-IO foi inovação aberta, dentro de uma perspectiva agnóstica, ampla, para que todos pudessem usar as ferramentas que já têm costume de uma maneira mais produtiva. Essas ferramentas foram colocadas também com propósitos específicos, que a gente entende que são necessários para a construção de um bom ativo digital. Primeira questão é a documentação de apoio. É muito importante que todo ativo que vai ao mercado, a Embrapa faz isso com muito cuidado nos seus ativos biológicos, nos seus processos, né, agropecuários, que também os ativos tecnológicos digitais também chegassem ao mercado com uma documentação bastante completa. Então, a gente tem uma ferramenta que consegue gerar essa documentação, apoiar aquele desenvolvedor, dando a ele, então, todo o suporte para que ele possa, ao colocar o ativo, ter também, né, uma etapa que não é muito comum, não é muito, né, prazerosa, vamos dizer assim, para programadores de maneira geral. Segundo ambiente é um ambiente de controle. O painel de controle permite que os parceiros, os desenvolvedores, tenham uma visão muito ampla em todos os estágios da cadeia de produção do seu ativo digital, com todos os elementos de monitoramento. Então, desde os monitoramentos, né, do ponto de vista de completude do código, geração, qualidade do código, saúde daquele código, inclusive até a questão de cibersegurança, as eventuais ameaças que aquele código, por exemplo, pode estar apresentando. Então, para que esse painel de controle seja alcançado, nós dispomos
dessas outras ferramentas que estão aqui na parte inferior. GitLab, eu não vou entrar em detalhes, mas é uma ferramenta de repositório de versionamento. O Sentry, para monitoramento de erros em tempo real, então a gente consegue saber qual é a performance e o comportamento do aplicativo em caso real. O Matomo, que é uma plataforma analítica, a gente poderia fazer aqui uma analogia com o Google Analytics, para quem conhece o Google Analytics. Então, todo o uso e consumo daquela aplicação em tempo real também é monitorado. E, por último, o SecDev, que é uma busca nos bancos de vulnerabilidade, e aí a aplicação, o próprio Embrapa.io consegue apresentar soluções, enfim, ou recomendações para que aquele desenvolvedor possa melhorar o seu ativo. E, por último, os ativos também são entregues no item 7 aqui, por um processo automatizado que a gente desenvolveu internamente, chamado Releaser, onde a gente tem um escalonamento da entrega das novas versões de maneira também toda automatizada. Então, em suma, os nossos parceiros que vão desenvolver na plataforma Embrapa.io, elimina-se deles toda a complexidade de montar não só esse ambiente, né, de toda a estrutura de conexão que nós temos aqui para o painel de controle, mas também dos elementos da pilha tecnológica do próprio desenvolvimento. Então, a gente fala de uma redução de chega a mais de 40%, 50%, com certeza, de tempo de desenvolvimento. Fabiano? Oi, pois não. Desculpe interrompê-lo. Você atingiu os 20 minutos que você tinha para apresentar. Perfeito. Você consegue, em Consigo. 2 minutos, encerrar? Consigo. Porque a parte mais complexa era aquela. Bom, então, isso aqui a gente apresentou, né, e foi o alvo do nosso prêmio, a questão das melhores práticas. Então, nós entendemos que os ecossistemas é uma forma de agregação. A gente tem hoje 78 cadeias de produção, e a gente conseguiu entender o processo dinâmico da empresa em relação à produção pecuária, agropecuária e também à produção digital. O uso de DevOps é essencial para que nós possamos desenvolver novas soluções inovadoras em tecnologia e digital. Ambientes colaborativos, ou seja, com os boilerplates, conseguimos coletar esses resultados. A parte de monitoramento também foi um ponto que a gente também aprendeu e entendeu a dinâmica de evolução. Os relatórios analíticos fundamentais, toda a parte de produtos de software, né, com os boilerplates, e, por último, aqui a questão das relações intra e interinstitucionais com todos os nossos parceiros. Bom, resultados, eu não vou entrar muito em detalhe, Francisco, mas a gente, inclusive, esse número já aumentou, né, da última apresentação para agora, esse número vem crescendo. Então, em suma, a adoção do Embrapa.io está se mostrando bastante produtiva e crescendo ao longo, né, dos dias. O interesse da plataforma não só nos indicadores de adoção, mas também na percepção de qualidade dessas equipes. E, por último, aqui nós temos uma grande biblioteca vasta de informação, de treinamento disponível para todo mundo que queira se adentrar na plataforma e conseguir produzir. Bom, isso aqui acho que é uma classificação que todos já estão acostumados, não vou entrar em detalhe. Também aqui o posicionamento nosso dentro dos eixos, né, da estratégia digital. E como o Ari comentou, inteligência artificial é hoje um grande forte da nossa plataforma, com conexão, inclusive, com a internet das coisas, né? Então, termino aqui, Francisco. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço ao Ari também, tá, e todos os colegas. Muito obrigado, Fabiano. Parabéns. Embrapa, orgulho nacional, com uma plataforma em nível, né, das grandes empresas globais. Parabéns. Então, a experiência, painel de informações gerenciais, observar, que tem como foco a e-digital, modalidade governo digital, categoria prata, o foco na e-digital, modalidade governo digital, e a categoria 1 ano. Brasil Digital, consolidar a cultura organizacional de inovação e transformação digital, pela e-digital, confiança no ambiente digital, tecnologia de dados como a principal, e no que tange a governança ESG, a sociedade. Major, palavra está com o senhor. Bom dia a todos, é uma satisfação estar aqui mais uma vez, compartilhando a nossa experiência. E para iniciar aqui aquele contexto dentro do Comando da Aeronáutica, a gente tem a Secretaria de Economia, Finanças e Administração da Aeronáutica, que por meio da nossa subdiretoria de contabilidade é responsável por elaborar os relatórios
de dados para informações gerenciais de apoio ao processo decisório do Comando da Aeronáutica como um todo. Nesse contexto, a gente, antes de iniciar o nosso projeto, a nossa experiência, a gente tinha um problema que foi identificado, que era a dificuldade para o tratamento da quantidade de dados coletados das unidades gestoras do COMAER. E assim, nós temos 382 organizações militares distribuídas em todo o território nacional e internacional, em especial ali na Inglaterra e nos Estados Unidos. E a Cefa, né, a Secretaria, é o órgão de direção setorial que é responsável por supervisionar todas as atividades administrativas do Comando da Aeronáutica. E, a partir dessa supervisão, ela gera esses dados, essas informações gerenciais de apoio ao processo decisório para o alto comando, a alta governança do Comando da Aeronáutica. Nesse sentido, a gente, visando superar esse problema percebido, a gente identificou que existiam diversas planilhas e em diversos sistemas que a gente utilizava. Tem o CIAF, tem sistemas analíticos de administração de patrimônio de bens, de consumos, e isso gerava infinidade de planilhas e era assim, inviável fazer aquele tratamento manual por meio do nosso pessoal. Com isso, a gente partiu para a utilização da tecnologia de dados, em que a gente gerou o tratamento e a coleta e o tratamento e a geração de informação gerencial de maneira automatizada. E aí, com isso, a gente, por meio do Observar, a gente disponibilizou todas essas informações de uma maneira mais palatável, mais fácil de entendimento para o decisor, né? Então, o principal meio para isso foi os infográficos que a gente tem em nossos painéis. Além disso, não só a questão da plataforma, né, do painel Observar, mas também houve toda uma mudança na questão de infraestrutura e de cultura organizacional em como gerir a nossa governança diante das tecnologias que estavam disponíveis. A partir daí, a gente começou a criar esses ambientes de Open Office. Um desses é o Observatório da CEF, que eu estou aqui agora apresentando, e toda a instrumentalização do ambiente do Comando da Aeronáutica como essa medida de governança. Com isso, a gente já é uma evolução aqui do nosso painel, em nosso primeiro ano a gente viu que isso funcionou, e a partir daí a gente começou a ampliar para as outras áreas e aumentar a nossa influência ali em outras atividades, não só as atividades administrativas, mas aí já foram desenvolvidos diversos painéis com a área de apoio aeronáutico, área de preparo emprego operacional, algumas operações militares específicas, exercícios militares específicos também, e de forma a gerar um panorama da força por meio dessa metodologia que foi o painel Observar. Além disso, além desse nosso observatório, já se criou novas salas como essa, tendo como exemplo a Sala Estratégica do Estado-Maior da Aeronáutica, também aqui no prédio de Brasília, e outras salas estão sendo desenvolvidas em outros órgãos de direção setorial pelo Brasil. Outra lição aprendida foi que, em nosso primeiro ano, como de uma maneira ainda a gente estava incipiente, né, com o nosso painel, a gente meio que começou tratando as organizações de maneira igual. E, com o tempo, a gente começou a perceber que não poderia ser. Cada organização nossa tem suas características específicas e a gente precisava personalizar esses indicadores e gerar novos filtros para melhor atender as demandas, melhor perceber o cenário do Comando da Aeronáutica e, assim, tomar decisões mais assertivas ali para a gestão, né? Então, a gente dividiu esses filtros com características de produtividade, dimensão da organização, a localização da organização, que também influencia muito, a questão cultural, né, daquela organização. Alguns consumos são diferentes de acordo com a localização que aquela organização está, devido à cultura
clima e outros fatores, e a missão também de cada uma. Além disso, de modo a medir como isso estava chegando no usuário, quer seja o usuário interno, o próprio efetivo do comando aeronáutico como externo, a gente gerou começou a gerar pesquisa de satisfação dos nossos usuários e incorporou essa pesquisa ali em cada organização, desmembrando a pesquisa em cada organização de modo a medir o quão a gente estava atendendo e o quão a gente estava conseguindo fazer com que o usuário percebesse o serviço que a gente estava prestando. Entre os indicadores de resultado e desempenho, como eu falei inicialmente, a gente apresenta todos os indicadores por meio de infográficos. Aqui tem alguns exemplos desses infográficos. E como indicadores de resultado, eu separei aqui algumas atividades pontuais, porém são resultados que são espelhados em todas as atividades que estão abrangidas na experiência. Então, aqui a atividade de transporte de superfície de 2021, onde iniciou a aplicação do Observar como uma metodologia de governança, né, mais ativa. Conseguimos reduzir em 41% o custo médio por viatura. Isso se deve à possibilidade agora de identificar melhores práticas em algumas organizações, identificar viaturas que estão com consumos elevados, que estão já em seu tempo de uso, que a sua operação se torna antieconômica, a sua manutenção e deve ser alienada aquela viatura, adquiridas novas viaturas, que o custo, às vezes, a gente manter algo que está sendo muito dispendioso não vale a pena no médio e longo prazo. A atividade de subsistência, ao mesmo tempo, a subsistência, que é a questão da alimentação para o efetivo, né, que a gente fornece aquela alimentação tanto para o pessoal que está em serviço, como, né, o efetivo administrativo na questão do almoço, principalmente. A gente conseguiu, durante os 3 anos, estabilizar esse custo médio por refeição, a despeito da inflação na questão dos alimentos que a gente tem anualmente, né? Mas a gente conseguiu melhorar a utilização dos meios, a utilização dos equipamentos mais econômicos, a capacitação de pessoal. A gente conseguiu identificar melhores práticas em algumas organizações em que aquele pessoal era mais produtivo e compartilhar daquilo percebido com as demais, de maneira que aquela produtividade seja maior com menor custo, e com isso a gente conseguiu equalizar aquele efeito da inflação sobre os bens, né? Os bens de consumo que a gente aplica nessa atividade. Em relação a indicadores de desempenho, como eu falei aqui já, houve um aumento em 6,54% da produtividade do pessoal empregado na atividade nos últimos 3 anos, ali, de 21 a 23. Acredito agora em 24 também esteja aumentando esse nível, à medida que a gente está empregando novas tecnologias em questão de equipamento e capacitação. E na atividade aqui de assistência aos nossos veteranos e pensionistas, existiam muitos processos de exercício anteriores identificados assim em nível que em 2021, 22 e 20, né? 20, 21 e 22, existiam mais de 3.500 processos pendentes, né? Não parados, mas pendentes, em que a sua tramitação não estava na medida que se espera de um serviço que a gente forneça para o nosso veterano e pensionista, e conseguimos, com a implantação da metodologia do Observar dentro dessa atividade, que ocorreu já em 2023, a gente conseguiu reduzir para pouco mais de 500 processos, uma redução ali em que a gente conseguiu concluir 86% dos processos pendentes em apenas um ano. Acredito que agora, em 2024, eu não tenho o número agora, mas já está abaixo disso, e a meta é zerar esses processos pendentes com essa nova metodologia. Com relação aos planos futuros, é algo
planos futuros que, na realidade, já estão acontecendo, né, já estão sendo ampliados, é conseguir expandir a nossa metodologia do Observar, em que estava mais focado na parte do apoio administrativo, para todos os demais macroprocessos da cadeia de valor da aeronáutica, quer seja das atividades finalísticas, quer seja das atividades de apoio e suporte ali. Então, já temos alguns cinco novos macroprocessos sendo atendidos, a parte de logística, a parte operacional, a parte de orçamento pessoal. Então, é algo que realmente na aeronáutica foi um case de sucesso, em que a gente está ampliando e, além disso, aperfeiçoando os próprios indicadores, como a gente, na última apresentação ali, os conselheiros até deram a sugestão a gente inserir as nossas metas de cada indicador, né? Que hoje cada indicador tem sua meta, mas está sob posse de cada órgão central da atividade sistêmica. Então, a gente vai inserir para dentro do painel a fim de dar a melhor percepção para a tomada de decisão e para o andamento daquela atividade para os demais tomadores de decisão da aeronáutica e próprio alto comando. E falando agora aqui do alinhamento com os fundamentos com os pilares e fundamentos do ecossistema Brasil Digital, o painel Observar, a gente percebe que ele está alinhado com os cinco pilares e com 9 fundamentos do ecossistema. Então, em pessoas, em consolidar a cultura organizacional de inovação e transformação digital e promover o autodesenvolvimento. Negócios, a questão da transformar os processos operacionais. Sociedade, em que a gente foca na pessoa, a gente foca no nosso efetivo, no nosso usuário, dos nossos serviços internos e externos. Economia digital, na questão da nossa infraestrutura, competitividade e ambiente de negócio, nessa otimização da nossa infraestrutura, nosso ambiente institucional, de uma maneira mais voltada para a governança, né? E questão de governo, sem dúvida, assim, a gente, principalmente, a gente tinha colocado como a parte do inteligente, né, o fundamento do governo inteligente, mas foi percebido a questão de governo integrado, que a gente consegue integrar todas as nossas 382 organizações em uma única plataforma para melhor visualização, um governo confiável em que a gente faz essa validação de dados, todos os dados que estão no sistema, no painel, eles são validados tanto no Centro de Computação da Aeronáutica, quanto até anteriormente pelos próprios sistemas governamentais e na Subdiretoria de Contabilidade, uma terceira etapa. E também a questão do governo eficiente, em que a gente consegue dar maior eficiência à utilização dos nossos meios, quer seja orçamentários, quer seja recursos humanos, bens, dentre outros, né? Com um alinhamento em 3 dos 9 eixos do digital, nos eixos da transformação digital, a gente destaca aqui os novos modelos de negócio e nos eixos habilitadores em pesquisa, desenvolvimento e inovação e confiança no ambiente digital. Tecnologias habilitadoras, a gente está aqui, identifica o painel Observar, principalmente com a aplicação da tecnologia de dados, né, em Big Data e Business Intelligence, e governança ESG na academia, com estímulo da capacitação dos nossos militares e civis por meio de cursos práticos e acadêmicos na área de tecnologia da informação e governança. O governo dando com a maior eficiência da utilização dos recursos públicos e também com a mitigação de riscos, em que, por meio do painel, a gente consegue perceber riscos que, porventura, possam ocorrer ali e serem efetivados, a gente consegue mitigar isso antes do ocorrido. Com relação às empresas, a gente tem a aproximação com empresas da área de TI para desenvolvimento. O próprio software de BI é um software adquirido no mercado privado, em que a gente incorporou ali para a aeronáutica. E com questão da sociedade, a gente tem uma gestão mais eficiente e maior efetividade na utilização dos recursos a partir da tomada de decisão,
Essa eficiência e efetividade, ela permite que o Comando Aeronáutico ele cumpra a sua missão institucional e entregue serviço de melhor qualidade à sociedade. A gente consegue aproveitar nesse cenário em que o orçamento público está cada vez mais escasso, mais restrito, a gente consegue ainda entregar algo de qualidade com a melhor gestão desses recursos e fazer com que a sociedade, que é o nosso principal cliente, né, que espera que a gente consiga cumprir a nossa missão, quer seja de soberania, defesa, integração, também as nossas atividades subsidiárias, como até a que está correndo agora no Rio Grande do Sul, em que a aeronáutica está lá fortemente ali, atuando ali para ajudar aquele pessoal que está lá tão precisando, né? Em relação ao meio ambiente, a redução dos custos do Comaé por meio da questão da recursos hídricos, né? Maior eficiência no consumo de água, maior eficiência no consumo de combustíveis fósseis e também no consumo de energia elétrica das organizações. Isso também causa um efeito, mesmo que é direto e também indireto ali para o meio ambiente. E a questão da governança é o nosso foco, que é a mudança da cultura organizacional do Comando Aeronáutico, transformando o comando em uma cultura pró-governança. Então, assim, da minha parte é isso. Agradeço aí o tempo, tentei ser breve, mas consegui apresentar de uma maneira simples aí o nosso painel. Sim, conseguiu. Muito obrigado, Major Pimentel. Parabéns pelo painel Observar. Obrigado também aí por toda a ajuda, né, prestada lá no Rio Grande do Sul. Isso é muito importante nesse momento. Temos destacado isso um pouco até nos painéis. E agora pedimos a todos que abram as suas câmeras, microfones, né, para chegarmos aqui nas interações. Queria aproveitar isso enquanto o pessoal abre as câmeras e os microfones, e aí parabenizar o Major Pimentel. Você fez a sua apresentação em 17 minutos. Exatamente. Muito dentro do tempo, que é importante, né? Até para sobrar um tempo precioso, valoroso aqui para as interações. Talvez, Francisco, diferente um pouquinho dos primeiros 2 dias, a gente possa aproveitar esse momento enquanto essa qualificada, né, presença na sala de todos se preparam para as interações aí com o Fabiano da Embrapa e com o Major Pimentel, a gente tira uma foto, né, e ficamos tranquilos até o final do encontro, né, da sessão de hoje, e, portanto, começaremos já pedindo a todos que abram, que possam abrir as suas câmeras para a gente tirar uma foto aí, como temos feito em todas as sessões. As fotos têm ficado muito boas, a Polaroid continua firme e forte. Aqui com 2 filmes agora na mão. 2 filmes. Ontem usamos o Kodak, hoje vai ser da Fujifilm, tá? A gente tem que fazer publicidade igualitária também. Então, vamos lá. Estou com a minha Polaroid prontinha aqui, todo mundo sorrindo agora aí, para que a gente possa fazer a foto. Sorriso Brasil Digital. Exatamente. 1, 2, 3 e... Feito. Deixa eu revelar o filme enquanto o Ari vai conversando aí. Muito bom. Rápido, hein? Então, muito boas apresentações, 2 de 22, faltam então 20. À tarde, estão todos convidados para mais a sessão da tarde, às 16, mais 2 apresentações. Estarei também tendo a satisfação, o privilégio de apresentar da tarde também. Em outras sessões, contaremos com os professores, né, Fábio Bordim e também o Fernando Santos, do Ecosis Minas Gerais. Isso aí faz parte do processo de transferência de conhecimento, né, Ari? Exato. A Embrapa transfere tecnologia, Francisco, e você transfere conhecimento, e a gente agradece muito. E temos aprendido de verdade muito mesmo, muito mesmo. E passado um pouco do que a gente tem aprendido aí ao longo desse prazeroso período juntos. Muito obrigado, Fernando. A foto está boa, viu, Ari?
Ficou boa, tá revelada, Está revelada, bonitinha. Passou, Eu vou digitalizar ela e vou mandar para vocês. passou pela Fundação da Qualidade com o professor Passou, Dr. Jairo, então, está garantido. muito bem. Bom, então, agora, ansiosamente esperando por quem seja o Levantar primeiro a a mão, né? levantar as mãos Isso. aí a mão, né? Para fazer aí, e o Paulo Barcelos, do Rio de Janeiro, foi o primeiro. Então, de pronto, o presidente Barcelos, EcoSys Rio de Janeiro, com você. Depois o Fábio Bordim. Obrigado a todos. Primeiro, dar os parabéns à apresentação para o Fabiano, excelente apresentação da Embrapa. Major Pimentel, nós já tínhamos interagido lá durante a apresentação inicial. Então, mais do que pergunta, é dar os parabéns também. Eu vou focar aqui na questão dos nossos colegas da Força Aérea Brasileira, parabenizando a sugestão. Ele comentou, durante a apresentação foi sugerido pela equipe aqui de acompanhamento a incorporação de novos indicadores, a incorporação das metas, e aí vocês, nesse curtíssimo prazo, já incorporaram, já teve essa evolução no processo, parabenizar. Então, é uma evidência que o processo contribuiu para a melhoria, o evento em si, o congresso em si, a participação no congresso contribui para a melhoria das práticas das organizações também. Acho que foi um dos focos dos objetivos do congresso, do Brasil Digital para Todos. E aí eu queria parabenizar por essa incorporação e já aproveitar para dar uma perguntinha. Como é que foi o processo? Está sendo bem aceito? Está, de fato, melhorando, aprimorando? Ou seja, as expectativas de futuro, de aprimoramento desses ganhos que o painel observar, eu acho que é fantástico, e eu acho que tem muito a crescer com essa nova incorporação, esses novos olhares, novas possibilidades de acompanhamento e monitoramento, né? Tudo bom, Paulo César? Prazer revê-lo. A gente está naquele trabalho agora de coleta dessas metas e em contato com os órgãos de direção setorial para identificar qual a melhor maneira de que essas metas sejam apresentadas no indicador, né? Assim, que aí vai coisas básicas, vai ser uma barra, vai ser cor, verde, vermelho e amarelo. E aí a gente está também, né, aí está trabalhando o modelo para fazer aquela ajuste ali da programação, o pessoal lá da TI que está mudando, alguns infográficos vão deixar de ser barra, talvez vir pizza, e aí vai relógio, né? Por aí vai. Mas está atuando. Obrigado aí pelo conselho, ajudou demais aí, pessoal. Obrigado, Major. Obrigado, Major Pimentel. Agora, Fábio Bordim, temos mais inscrições, então pedimos que sejam objetivos e mais pessoas participando. Por favor, Fábio. Olá, boa tarde, bom dia, né? Desculpa bastante brevemente aí também os parabéns, né? Já pela resposta aí da experiência do Major Pimentel em já reavaliar os indicadores, né? Esse exercício da autoanálise, né? É bastante gratificante quando a gente vê que tem uma resposta pronta, né? Mas a minha pergunta é para a Embrapa, não sei se foi comentado com mais detalhes, mas qual é hoje a participação, né, desse acesso do que está gratuito, né, para o acesso, do que está eventualmente remunerado, e se puder um pouquinho dessa diferenciação, né, até que ponto um pouco mais é possível ter esse acesso gratuito, e quais são o que já está disponível dentro dessa modalidade gratuita. Ok. Obrigado pela pergunta, Fábio. O acesso, vamos lá, a plataforma Embrapa.io é totalmente gratuita, ela está aberta. Quem quiser digitar embrapa.io, né, .io, já terá acesso à plataforma, mediante um cadastro. Nós estamos agora, inclusive, na segunda etapa de avanço da escala da plataforma com as universidades. Então, nós estamos fazendo um programa nacional de levar ela para as universidades brasileiras, faculdades, enfim. E em relação aos ativos, né, vamos dizer assim, que é o que interessa para o produtor, né, para quem está na cadeia da agropecuária, a Embrapa tem as tecnologias numa vitrine tecnológica que está disponível também para o cidadão, tanto no portal da Embrapa, uma série de tecnologias, e em especial as digitais, né, sobretudo aquelas que mais interessam os aplicativos, estão nas lojas, também todos gratuitos, tá? Então, o acesso já está totalmente aberto ao público de modo geral. Muito obrigado, Fabiano. Obrigado. Eu faço rapidamente o seguinte comentário, chamando a atenção aí do Marcelo Nunes. Estamos diante aqui, Marcelo e demais, de uma experiência, né, da Embrapa e também da
da Força Aérea Brasileira, mas também da Embrapa, uma iniciativa, como tratamos do movimento Brasil Digital. Portanto, o Fábio foi muito feliz em dar esse foco de algo né, que é compartilhável, replicável, free e aquilo que possa ser a parte paga, como bem mencionado. Então, isso é um insight aqui para nós, para a continuidade no movimento, quanto às experiências e quanto às experiências de sucesso e também as iniciativas de sucesso de atores como uma Embrapa, por exemplo. Henry, rapidamente. Fabiano Pimentel, mais uma vez, parabéns a todos, né? Quando a gente vê as coisas, né, acontecendo lá na frente, né, é muito bacana, né? Mas eu gostaria de ouvir de vocês dois comentários bem rápido nessa jornada toda que vocês tiveram, sobre algum ponto crítico, assim, que vocês gostariam de dividir com todos que estão vendo isso lá na frente, mas que foi muito importante lá atrás, antes disso tudo começar. Pode ser Fabiano primeiro, depois Pimentel, pela ordem. Perfeito. Bom, eu acho que um ponto, é difícil, né, porque são várias questões, mas eu vou colocar num ponto aqui que eu acho que é muito a inspiração do nosso trabalho aqui nesse movimento, né? Pessoas, né? A gente está vivendo uma mudança, uma era que talvez seja comparável à última revolução industrial, né? Só que numa escala de velocidade muito grande. Então, o que a gente percebeu na construção dessa proposta é que parece que nós estamos em sincronia em universos diferentes, às vezes falando coisas que estão lá na frente, né, numa ideia, numa concepção, e nós precisamos compatibilizar isso de uma maneira que a organização absorva dentro de uma visão que a gente sabe que ainda, né, é o grande desafio de todos nós, apesar da Embrapa ter um grande avanço nas tecnologias, mas as nossas organizações, de modo geral, ainda estão analógicas, né, estão transitando para esse universo. E nós somos da área de computação, eu especificamente, o Camilo também, talvez seja um pouco mais palatável essas questões que a gente colocou, inclusive nesses dias de evento, né, inteligência artificial, o Renato Grau comentou, então, ou seja, a gente precisa, essa missão nossa que é importante, eu acho que o grande aprendizado nosso foi a forma como a gente apresentou isso para a Embrapa, para a organização, de uma maneira que a gente não falasse de tecnologia, mas falássemos de negócio, de inovação, de avanço na pesquisa, e a tecnologia sendo, de fato, né, um mecanismo para que isso pudesse gerenciar. Então, acho que a maior dificuldade não foi desenvolver, não foi a parte de ambiente, né, foi mais questão, essa lição mesmo da gente levar isso numa linguagem para que os colegas entendam o que significa o impacto digital na questão prática do dia a dia de uma organização do tamanho da Embrapa, 7.600 empregados. Obrigado, Fabiano. Major. Na questão aqui que a gente percebeu que foi o divisor de águas ali, e o ponto crítico é a questão da cultura mesmo, né? Assim como o Fabiano falou, a cultura, aquela cultura analógica mesmo, em que a gente agora vamos implantar uma plataforma de BI para utilizar e mostrar essas informações de maneira mais automatizada, e isso no início ela tem aquela resistência à mudança natural do ser humano, né? E o gestor já está acostumado com aquele modo analógico de trabalhar, e que para ele, no mundo dele, está tudo certo, porém ele não consegue enxergar o todo. Então, a mudança cultural mesmo, assim, é ver o alto comando comprar essa ideia. Foi até o próprio comandante da aeronáutica, aqui, o brigadeiro Damasceno, que deu aquele primeiro impulso aqui quando ele era o secretário de Economia, Finanças e Administração, e que em 1 ano, 2, os gestores começaram a perceber o benefício que era e passaram a gostar, né? Então, hoje, a gente não consegue imaginar a governança, a gestão ali sem um BI por trás, sem um painel que facilite isso e consiga mostrar o todo. Então, assim, o crítico mesmo foi a questão da mudança cultural. Muito obrigado, Major. Ambas as experiências passando muito por pessoas, né? Pessoas ao centro, isso é muito bonito de se ver. Paulo Millet, por favor. Bom dia a todos, dando parabéns para o Major Pimentel e para o Fabiano. Excelentes apresentações. São 2 perguntas, a primeira vale para os dois, a segunda é mais para o Fabiano. A primeira
sobre ensino à distância, educação à distância e learning para capacitar as pessoas envolvidas. Existe algum plano? Estão usando? Vão usar para formar as pessoas no uso da estrutura que vocês estão montando? E a segunda pergunta específica para o Fabiano é se já existe algum projeto, além da Embrapa, que trate de assuntos gêmeos digitais, twin, para simular uma propriedade agrícola de alguma forma, se tem algum projetinho nessa área. Tá bom? Obrigado aí. Major, se quiser. Posso falar aqui na questão da educação para o uso da ferramenta, né, do painel, até para a gente tem vídeo, a própria subdiretoria de contabilidade, por meio da divisão de contabilidade gerencial, que é a que cuida especificamente desse painel, ela faz por meio de videoconferência com demais gestores e setores de governança dos outros órgãos, como se fosse um curso, né, para eles aplicarem, entenderem como funciona a ferramenta. Além disso, também, antes disso, a gente tem contrato empresas que usam, que disponibilizou a nossa plataforma, que a gente usa o ClickSense. Então, ela ensina a fazer toda a questão dos algoritmos, aquela programação básica ali do sistema, e a gente, com a subdiretoria de contabilidade, a gente dá aquele plus ali para o cenário da comando aeronáutico, mas tudo isso por meio de videoconferência mesmo, tanto a aula da empresa quanto a nossa em plataforma de virtual. Legal. Muito obrigado, Major. Não temos mais mão levantada, eu passo a palavra para... O Fabiano vai responder ainda. Desculpe, tá. desculpe. O Paulo fez uma pergunta que é uma paixão, então eu vou tentar ser bem breve, né? Mas, Paulo, vou dar um fato que eu acho que representa muito o que você comentou, e é essencial. Nós fizemos uma apresentação aqui para os nossos chefes de pesquisa, né, e pesquisadores aqui responsáveis pelos centros de tecnologia, e teve um depoimento que, para mim, consolida isso, porque a plataforma tem todo um arcabouço de treinamento online. Então, quem entra na plataforma, do início ao fim, ela consegue fazer. E esse pesquisador, um biólogo, não é da área de computação, era um curioso de computação, e falou, olha, eu queria dar um depoimento porque a plataforma, eu entrei, acessei os vídeos, são pequenas pílulas de conhecimento, desenvolvi, acelerou minha pesquisa, já está pronta a minha entrega de resultado de pesquisa, que era um aplicativo digital, sem nem ligar para a TI. Assim, essa é a melhor notícia que eu poderia ter, porque significa que o conteúdo, o material, né, a trilha de aprendizado que nós montamos, ela de fato, né, funcionou. E nós também estamos agora, nessa segunda fase que eu comentei, tentando conversar com pelo menos, né, 2 ou 3 faculdades, e coloca até aqui um pedido, viu, Ari, para não abusar do evento, mas quem tiver algum colega, todo mundo aqui, eu acho que boa parte de vocês, os senhores aqui, as senhoras dão aula, enfim, que a gente quer aproximar muitas das universidades, das faculdades, para levar pedagogicamente, né, a plataforma, fazer com que esses alunos, né, consigam entender o mundo do agro numa outra perspectiva, seja do agro do pequenininho, né, que é uma missão nossa aqui, a agricultura familiar precisa se digitalizar, para ter inclusão social, inclusão produtiva. Então, a gente vai investir bastante, viu, Paulo, nessa questão, ainda mais do ensino, né, à distância, enfim, ou das capacitações. Conto aqui, sempre contei com o Francisco, né, que é a expertise aí muito grande. E em relação ao segundo item, a gente sim tem projetos, tá? Alguns projetos, como eu disse, projetos ainda estão em bancada, outros estão na prospecção. Nós temos um centro de pesquisa que fica em São Carlos, chamado Instrumentação Agropecuária. Então, é um centro que trabalha com robôs, né, com essa mimetização, vamos dizer assim, né, na parte de hardware, na parte mais específica de hardware, né, e também tem projetos aí sendo conduzidos pela rede de pesquisa Embrapa também, tá, nessas tecnologias, a gente chama de habilitadoras, né, essas várias tecnologias que nós temos à nossa disposição. Aí fica o convite, se você quiser mais detalhes, Paulo, posso encaminhar ou para o pesquisador, enfim, ou para a unidade, a chefia da unidade, que possa te dar mais detalhes ali, tá? Obrigado, viu, Ari? Ok, Paulo Millet. Ótima, né, avaliações, respostas. Fabiano, na realidade, você até fez uma rápida provocação aqui, e temos sim condições de ajudar, né, nesta
divulgação, de certa forma, fazer chegar mais na ponta, porque cada ecossistema regional do Movimento Brasil Digital para Todos tem ali, mesmo seguindo os objetivos finalísticos, seguindo o que chamamos de atividades prioritárias, cada um deles tem as suas particularidades em termos de programas ou de contribuições, e aí a regional de Campinas, que a gente tá trabalhando a instalação, poderá ter esse viés mais voltado para o agro. Lembro também que quem quis e procurou a Embrapa, etc., foi o Vale do Paraíba, que disse, olha, aqui é muito industrial, mas a gente quer o agro também, e teve êxito nesse sentido. Acho que o Marcelo até poderia fazer um outro comentário muito rapidamente. Temos mais 1 ou 2 minutos para encerrarmos essa nossa sessão de hoje aqui, mas as possibilidades de contribuições são bastante efetivas, Fabiano. Perfeito. Bom, não temos mais mão Ari, levantada. Complementar, então. Pois não, por favor, Francisco, é com Fabiano, vamos retomar aquele projeto do corredor agroindustrial, e o Ari mencionou aí o interesse, né, do Vale do Paraíba. Então, o agroindustrial vem lá de São Carlos, né, Piracicaba, Campinas. Então, e que era uma ideia que a Silvia me lembra, ela dizia, puxa, isso aqui poderia ser útil em outras regiões do Brasil, dependendo da vocação dessas regiões. Você sabe se isso está em andamento, está evoluindo? Não, eu tenho que me aprofundar com a Silvia para ver. Eu posso ver, Francisco, mas concordo que eu acho que a gente tem que restabelecer, né, essas conexões que foram construídas. Enfim, algumas avançaram, mas acho que é uma oportunidade que a gente não pode desperdiçar, né? Mas pode deixar que eu faço o dever de casa aqui e te passo a informação detalhada. Obrigado. E a gente faz do lado de cá, Fabiano, com certeza. Tá bom, muito bom. Francisco, eu devolvo a você para as considerações finais, né? E também o encerramento da sessão de hoje, que já avançamos praticamente 10 minutos, mas agradecer pela participação de todos e também por estarem além até da própria 10 horas. Gratidão a todos por terem estado até agora conosco. Parabéns aí, então, ao Fabiano, Major Pimentel. Gratidão também pelas informações compartilhadas. E lembrando a todos que hoje à tarde, né, das 16 horas às 17, teremos mais uma sessão, a segunda, né, de experiências, né? Dessa vez com a Data Week da Paranoá e também da Schaeffler, a parte de utilização de rolamentos. 2 indústrias, Francisco. 2 indústrias, muito bem. Parabéns, então, mais uma vez, muito obrigado. Muito obrigado a todos, até à tarde para quem puder, e para as próximas sessões também até o final do congresso. Isso aí. Gratidão Um abraço a todos. aí a todos.